Oi, pessoal do Yaya Clipe. Se você puder se inscrever e deixar seu like, ajuda muito. Os Fórmula 1 explicados para iniciantes com Max Verstappen, tá? Tá tudo alinhado. Nova temporada. Uma nova etapa para a Fórmula 1. Eu tô vendo o carro novinho em folha da equipe número 1 do esporte de corrida de carros mais popular do mundo, a Fórmula 1, com o atual campeão mundial, Max Verstappen. E aí, você gostaria de ver o carro? Sim? E vamos mostrar o que é necessário para construir e dirigir alguns dos carros mais Cara, rápidos deve ser muito da hora, tipo, acompanhar o processo de... Enfim, deles montando o carro. e caros do mundo. Porque a questão é que esses não são apenas carros. Pensa neles como épicos projetos científicos em grupo, onde 10 equipes lutam para serem as primeiras. E em cada equipe há centenas de pessoas gastando milhões de dólares, todas trabalhando juntas para levar a tecnologia ao limite. Nesse vídeo eu vou dar a você um acesso raro à fábrica na Inglaterra, onde esses carros são construídos. E a Tipo, parando pra pensar, essa é a parte mais pica da Fórmula 1, mano. Porra, são 10 equipes tentando fazer o melhor carro pra poder correr mais rápido que qualquer um, tá ligado? Isso é a parte mais pica, pô. box no Bahrein, onde eles competem. briga de engenheiro, e assim então. é o funcionamento dos carros de Fórmula 1. Ó. Discordo, mais legal seria se todos corressem em condições iguais. Ah, eu acho que não, mano. Aí perde toda a graça. A graça, pô, é os caras lançar o carro e é isso aí, mano. Eu tô a caminho da fábrica da Red Bull. Vamos nos aprofundar nos detalhes da engenharia e também Que falar isso, Siri? sobre o básico de um carro de Fórmula 1. Esse é o Jack. Ele vai mostrar E aí, todas as pessoal? salas secretas pra gente. Eu acho que, tipo assim, não deveria ser todos os carros iguais. Mas, se for pra ter algo igual, eu acho que deveria ser a condição financeira. Tipo, todas as equipes terem o mesmo tanto de dinheiro pra poder gastar dentro do carro, com o carro. Aí eu acho que seria pica. Entendeu? Eu vou fazer o meu melhor. Ele tá tirando a digital pra gente entrar. Então, Cleo, bem-vinda à Red Bull. Oh. Eu nem sei o que dizer. Metade do Vettel, metade do Verstappen. Isso é incrível. Pra onde eu olho? Tudo. Esse é o propósito. A razão de termos isso aqui é que, quando as pessoas chegam pra trabalhar, elas sabem o que estão aqui pra Ganhar fazer, que é ganhar troféus. É. Ai, meu Deus. Então, esses Que lindo, são mano. todos os carros de corrida da nossa história no esporte. Começando pelo lado esquerdo, com o nosso primeiro carro, e terminando no lado direito com RB16B, o carro campeão de 2021. Mas já é assim, existe o teto de gasto de Fórmula 1. Pô, mano, você falar que uma Haas tem as mesmas condições financeiras do que uma McLaren ou uma Ferrari, eu acho que tu tá sendo um pouco, não sei, mano, equivocado. O RB7, na verdade, não tá aqui. E a razão pra isso é que fazemos coisas malucas com os carros. Então você pode ter visto ele fazer uma manobra no topo de um arranha-céu, fizemos um pit stop em gravidade zero. Eu posso tocar? Você pode tocar no carro, tá tudo bem. É tão bonito. O piloto, na verdade, tem que passar cerca A de... Alpine tá fudida, nossa, porra, caralho. Nossa, o Jack, mano. Vocês viram a batida dele? É que a gente vai comentar no P20, mas, mano, parece que ele simplesmente não freou, mano. Sei lá como que ele tentou fazer aquela curva. de 3 ou 4 horas sentado no carro, ajustando o assento. Então os colocamos Ele em não uma desligou espécie de da RS, argila e o bizarro. assento é moldado ao redor deles. Um carro de Fórmula 1 pode ser parecido com outros carros de Acho que ele corrida que lembrou você já da deve ex, ter mano, visto, sei lá. como esses da IndyCar, com um único assento e um cockpit aberto. Mas tem algo que torna o carro de Fórmula 1 especial. Na IndyCar, todos os carros têm que usar o mesmo estilo de chassi. Então vencer realmente depende de como você pilota aquele carro. Não sei falar isso, mano. Sashi, sashi. Cara, eu não consigo falar essa palavra, mano. Porra! Eu tenho que ficar repetindo essa palavra até eu acertar, que nem foi com entretenimento. Eu não sabia falar entretenimento, mano. Eu tive que ficar ensaiando na frente do espelho até sair. Mas na Fórmula 1, cada equipe tem que projetar e fabricar Chassi. Cara, não sai, mano. Chassi. Ai, foda-se. seus próprios carros. Não sai, Por mano. isso, vencer começa aqui, na fábrica, com a construção do carro. Não, então, tipo assim, eu leio
Aí eu consigo falar, mas naturalmente essa palavra não sai da minha boca, mano. Mas você não pode construir o que quiser. Projetamos um carro baseado nas regulamentações que a FIA e a F1 nos fornecem. E isso realmente estipula como os carros devem ser, quais formas eles devem ter. Essa é a fórmula na Fórmula 1. As equipes lutam para encontrar o melhor design dentro das regras. A coisa mais incrível na Fórmula 1 pra mim é que você tem 10 equipes que se reúnem pra correr. Cada uma projetou e construiu seu próprio carro individual. Mas você chega à pista e todos estão a 1 segundo uns dos outros por volta, o que é muito incrível por si Eu faria um curso de Senai hoje em dia, mano. Um curso de Senai de mecânica. Papo reto. Caralho, deve ser muito pica. só. Mas a única maneira de ganhar uma vantagem na Fórmula 1, quando as margens são tão pequenas, é olhar pra todas as áreas possíveis pra extrair o máximo de desempenho. Bora. regras- Eu não sei se tem Senai aqui. Tem Senai aqui em São Paulo? Em Brasília tinha muito. Dizem que cada equipe pode gastar 135 milhões de dólares por ano, tirando os salários dos Vamos montar uma oficina. Bora, digital. Eu só preciso de 3 mecânicos capacitados, 2 pilotos de Fórmula 1. Tá zoando? Mas, pô, eu acho que mecânica é uma área, assim, que dá dinheiro, mano. Se for bem administrada. pilotos. Eu sei que parece muito, mas na corrida para vitória, significa que cada decisão precisa dar melhor retorno pelo investimento. A quantidade de engenharia que entra na construção desses carros é de outro nível. Estamos usando muitas das mesmas técnicas e tecnologias que a NASA ou a SpaceX usam para projetar Ó, seus a foguetes. NASA. Aplicamos isso para projetar nosso próprio foguete que percorre as pistas de corrida. Essa é a sala de exibição. Agora estamos indo para a parte secreta. Como chama? O depósito. O depósito. Uou! Isso é muito mais legal. Olha. Nossa, pior que eu vi pessoalmente esses carros. Puta que pariu, é muito bonito, mano. E eles são muito grandes, cara. Tu olha assim na TV, tu não imagina que eles são tão grandes, mas eles são enormes. Ou, tipo, é porque, enfim, eu vejo o mundo maior do que ele é. Mas, porra, é muito grande. Nem tirou foto, tira aí, pô. Só que não podia chegar perto, né? Que carros são esses? Esses são vários carros diferentes ao longo da história. Tem alguns carros de exibição, mas também tem alguns carros de corrida. Ai, meu Deus. Isso é tão legal. O que eles vão correr agora Posso no andar Japão aqui? é lindo. Eu tenho uma pergunta, você vai dizer que não. Eu posso sentar bem ali? Pode. Ele não disse que não. Só toma muito cuidado pra não bater a cabeça no corrimão aí de cima quando você se levantar. Bem-vindos à minha casa. Nossa, caralho, uma foto do caralho aí, tá? O objetivo de cada equipe da Fórmula 1 é criar os 2 carros mais rápidos possíveis dentro das regras para que seus 2 pilotos possam vencer as outras equipes em pistas de diferentes formatos ao redor do mundo, acumulando pontos Interlagos. para ganhar o campeonato de construtores. Tô analisando. Qual que vocês acham que tem o desenho mais bonito? Em formato, assim. De Suzuka? Papo reto, né? Suzuka é bonitão, mano. Eu acho que é a mais sem graça do Canadá. Sem condições. Essa do Canadá é muito sem graça, mano. Cê é louco. Essa dos Estados Unidos é bonita também. Caralho, a dos Estados Unidos parece uma arma, mano. Não parece, não? Aqui, ó, o gatilho. Aquelas armas antigas. Aí o bagulho aqui. É a de Suzuka, é bonitona, mano. E nos últimos 2 anos, a equipe que fez isso foi a Red Bull. E com folga. Aqui estão os vencedores de todas as corridas ano passado. E aqui está a Red Bull. É. Oh. Então, como eles fazem Brabo. isso? O que faz um carro de Fórmula 1 vencedor? Ganhar, né? Esse é o carro que venceu todas essas corridas. E esse é um dos aerodinamicistas que ajudou a projetá-lo. Esse é o RB19. Esse é o carro do ano passado que foi bem sucedido e estamos muito orgulhosos disso. Um carro de Fórmula 1 vencedor tem que fazer 2 coisas. Fazer curvas super rápido e ir extremamente rápido em linha reta. Ano passado ele diz 2024 ou 2023? Acho que 2023, né? Um ano. O desafio é que as características que tornam um carro muito bom em uma tornam mais difícil de ser excelente na outra. A equipe que projetar o carro bom nos 2 aspectos leva o troféu. Eu vou explicar. Primeiro, para fazer uma curva rápido, você tem que ter uma aderência forte ao solo. Voltando ao básico, o que queremos fazer é gerar o que Olha a chamamos diferença da asa dianteira das antigas que a gente tava vendo no vídeo do Ketsu. Muito mais, tá ligado? De antes era mais... Como que fala? Fechadinha, tá ligado? fazer é gerar E eu quero ver quando eles diminuírem, né? Eles vão diminuir em 15 centímetros ou 10. Não lembro, acho que é 10, né? Porra, que 10 centímetros é muita coisa, mano.
chamamos de downforce. Mais downforce significa maior aderência e curvas mais rápidas. Oh. Como você cria mais força para baixo? Pensa num carro de Fórmula 1 como um avião de cabeça para baixo. Em um avião, o ar que passa pelas asas o levanta. Mas aqui, o ar ao redor do carro força ele para baixo. Então é onde o ar literalmente suga o Igual carro no pro meu chão. vídeo. Para fazer isso acontecer, você precisa de uma pressão maior acima do carro e uma menor embaixo. Uma maneira de conseguir ar com baixa pressão é fazer com que ele se mova muito Baixa rápido. pressão, na verdade, é ar de alta velocidade. Então você quer acelerar o ar o máximo possível sobre o piso e efetivamente desacelerar o máximo possível em cima do piso. Aqui tá a parte que eu acho mais legal. Uma boa maneira de conseguir ar de baixa pressão e rápido não é só fazê-lo passar debaixo do carro em linha reta. É criar pequenos tornados debaixo do carro. Eles não chamam de pequenos tornados, né? São vórtices. Um vórtice altamente poderoso. Isso por si só gera muita baixa pressão, porque é uma estrutura que gira. Ar em alta velocidade. Essas estruturas Olha que percorrem coisa, todo o comprimento do piso e geram baixa pressão em uma região muito longa. Eles têm esses tornados que ajudam a puxar o carro para baixo, dando mais aderência e curvas mais rápidas. Em alta velocidade, um carro de Fórmula 1 gera um downforce 3 ou 4 vezes o peso do carro, o que significa que esse carro poderia, teoricamente, andar no teto. Mas toda essa downforce Quero saber como que o Leclerc tava conseguindo dirigir aquela Ferrari com a asa dianteira quebrada, mano. Como que ele conseguiu, pô? Fazer ainda ir rápido. vem com um custo. Para ir super rápido em linha reta, você precisa cortar o ar com o mínimo de Sorte. atrito possível. Não é o que Mas ele tem, conforme mano. você cria mais downforce, Normalmente vem um arrasto adicional que impede o carro de se mover através do ar. Então é uma força de resistência. olha para esse aerofólio traseiro. Ele gera downforce nas curvas, mas parece um grande paraquedas que desacelera o carro em linha reta, que é a razão pela qual as equipes de Fórmula 1 constroem um controle que o piloto pode acionar para baixar a parte O dessa DRS. asa, permitindo que o carro acelere ainda mais nas retas. Isso é chamado de Sistema de Redução de Atrito, ou DRS. Projetar um carro de Fórmula 1 vencedor significa equilibrar todos esses efeitos diferentes, ultrapassando as regras e os limites da física para obter mais aderência e mais velocidade. Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que você vai dizer não. Existe alguma chance de eu sentar nesse carro? Acho que isso não depende de mim, mas Jack? Você pode sentar no carro. Obrigada. Ah, pô, deve ser da hora, tá? Principalmente que você já viram como que o piloto fica? Ele fica assim, ó. Ai, caralho, deve ter muitas costas, tá maluco? Eu tenho uma coisa muito especial pra você usar dentro do carro. Coloca isso. O Vamos te capacete do colocar no Max. carro e ver como você fica sendo uma piloto de Fórmula 1. Caralho, porra, essa menina tá vivendo um sonho, velho. Como tá se sentindo aí, Cleo? Isso é tão legal. Deixa eu tentar descrever pra você. As minhas pernas estão acima do meu bumbum. ligava o carro, Então, eu tô foda-se. sentada assim. As minhas pernas estão assim Tá dando a mão, eu quero o braço. Ligava o carro, começava a acelerar ali. e as minhas costas estão aqui assim. Eu me sinto um pouco vulnerável. Meu campo de visão é basicamente Mentira, o que nem tá alcançar o acontecendo pedal, aqui mano, dentro. isso que é foda. Eu tô ficando claustrofóbica enquanto eu falo com você, o que é interessante. A ideia de ir a 321 km por hora nesse carro é aterrorizante e eu não consigo acreditar que fazem isso. Eu tenho uma visão bem diferente sobre isso agora, mas eu tenho que admitir que é bastante confortável. Isso claramente Nem o piloto liga o carro, é os mecânicos. Sim, minha filha, eu sou mecânica. foi projetado pro bumbum de alguém. Aparentemente foi pro bumbum do Max Verstappen. Isso com certeza vai entrar na minha conversa com ele. Eu vou falar disso já já. Cara, é bizarro o quanto que o Max toma de energético, mano. Eu não sei aonde que eu peguei essa informação, mas, mano, tem vezes que ele faz live e toma 7 energéticos, cara. 7, gente. 7 Red Bull. Que loucura, cara. Esse cara vai morrer, mano. Eu vou falar disso já já. Eventualmente eu tive que sair do meu carro dos sonhos, porque agora que aprendemos os objetivos do design de um carro de Fórmula 1, é hora de ver como eles são fabricados. É coisa Enquanto pra cada caralho, equipe trabalha mano. no design de seus carros, estão constantemente testando esses designs em simulações computadorizadas e simuladores físicos que imitam um carro em movimento em grandes túneis de vento. Um dos meus detalhes favoritos é que, como a Fórmula 1 limita a quantidade de testes em carros em tamanho real em um túnel de vento, eles constroem essas pequenas versões em escala de Da 60% hora. de seus carros para testar. Uma das razões pelas quais os carros de Fórmula 1 são tão leves, rápidos e fortes é que cada parte visível do carro é feita de um material 10 vezes mais forte que o aço, mas com a metade do peso. Fibra de carbono. Seria legal se eu mostrasse um Claro, pedaço? você tem um Tá. pedaço de fibra de carbono? Uau! Olha, um pedaço bem grande. Da hora, mano. Posso segurar? Quanto pesa? Ai, mais pesado do que eu pensava. Dá pra ver a estrutura se olhar pelo lado. É quando É. tá em camadas. Por que esse material é usado com tanta frequência no carro?
Com sua relação força-peso sendo tão boa, significa que você pode torná-lo extremamente leve enquanto mantém muita estrutura e força. flexível? Então, se você segurá-lo, pode ver a luz passando por ele. Ele tem uma característica de tecido. Tecido de fibra de carbono. Para criar as peças que precisam, as equipes fabricam moldes nas formas certas e depois colocam tecidos de fibra de carbono, às vezes em 100 camadas. Olha. Então, retiram todo o ar e colocam as peças em uma panela de pressão para pressionar as camadas juntas com resina. Cara, que foda, mano. Depois, cortam e medem essas peças de fibra de carbono e outras partes metálicas com máquinas programáveis enormes. Parece que tá levando um banho de leite. A brancura é por causa do aditivo que é adicionado à água para garantir que não enferruje a máquina. Não sei se vocês têm noção do tamanho disso, mas tem dezenas de caixas só nessa sala enorme na nossa frente. Todas as peças pro RB20, Ué, o novo carro da Red Bull, estão sendo fabricadas nessa sala, agora, nessas caixas brancas. Muito legal. Tem chance de eu dar uma olhada? Aqui foi fabricado o carro que o Marco ganhou ano passado, galera. Eu acho que sim, só não pode gravar com a câmera. Para as partes metálicas do carro, o tipo de metal usado depende do que ele tem que fazer. Então, isso é alumínio. Ou aluminium, como ele tá chamando. Isso é uma grande parte do que o carro é feito. Usamos alumínio ao longo da construção do carro para certas partes e componentes Ok. que é geralmente leve e bastante forte. Quer É tentar mais ou menos esse? isso. É bem... Ai, caramba! É difícil mostrar como esses objetos são diferentes. Tirando, talvez, a Tenta minha levantar dificuldade em segurar. Eu só consigo fazer umas 20 repetições antes do meu braço cair. Isso é muito pesado. Isso é bem denso. Deve ter quantos quilos eles falaram? Eu não prestei atenção, tava viajando. Nos bracinhos. É uma liga que usamos para adicionar peso ao carro. Às vezes adicionamos peso ao carro quando o piloto não está no peso certo. Temos que ter um peso 20? mínimo para o carro. Isso. Então usamos tiras pequenas disso em todo o carro para atingir Metade do meu peso. Cara, vocês têm noção que eu peso 48 quilos, mano? 20 quilos é metade do meu peso. Tem gente que... Porra, segura... Mano, é muito pouco. Anêmica. Gente, eu tenho 1,53 de altura, normal. Eu tô na minha faixa de peso. o peso necessário. Existem Eu já milhares de fui peças que médico compõem ver. um carro de Fórmula 1. E depois que são projetadas, moldadas e produzidas, algumas delas têm que ser pintadas. É normal, pô. Multivitamínico não existe? Mano, esses multivitamínicos, Marcelinho, muitas das vezes não funciona, mano. A parada é realmente tomar na veia, tá ligado? Eu fui na médica, ela me explicou. E toma cuidado, que tem muito multivitamínico que tu compra que nem serve pra porra nenhuma, é pura farinha. De verdade. Tem uns aí na farmácia que tu compra assim e não ajuda em porra nenhuma. É farinha. A pintura de um carro de Fórmula 1 é um grande evento para os fãs, principalmente no momento que é lançada e eles veem pela primeira vez. E as equipes se esforçam muito para projetar algo que vai ficar lindo. Mas a pintura não é só para ser bonita, ela tem que ser rápida. Por exemplo, os logotipos dos patrocinadores que você vê nos carros não são adesivos, porque até aquela pequena bordinha ia criar um atrito indesejado. Eles pintam os logotipos. Assistir à construção desses carros é surpreendente para mim o quanto Eu acho que a Red Bull é o carro que melhor sabe colocar os patrocínios deles. Eles e a Williams, pra mim, na minha opinião. Aston Martin também, eu curto pra caralho. Mas, porra, a Red Bull tem patrocínio pra caralho, mano. E você olha assim, visualmente é bonito. Tanto na camiseta como no carro. quanto de detalhe, design e esforço é colocado no carro final que vemos na pista. Agora estamos indo para a sala mais secreta até agora, onde essa equipe está construindo um novo motor. Esse é um dos mais avançados centros de desenvolvimento de motores do mundo. Isso não é apenas um motor, é um motor de Fórmula 1. No momento, a Red Bull compra motores para os seus carros da Honda, mas Honda. isso vai mudar. É, Em vai 2026, acabar, né? os carros da Red Bull usarão seus próprios motores, que estão sendo construídos agora. E estamos prestes a ser Cara, 2026 acho que vai ser o ano mais... Mais não, né? Mas vai ser um dos anos mais loucos da Fórmula 1, mano. É muita mudança. Vai entrar uma equipe nova. Aí, equipes vão mudar o motor. Pô, a Red Bull vai fazer o próprio motor. Vai mudar o tamanho do carro. Vai mudar não sei o quê. Porra. um dos primeiros a vê-lo. Bom, esse prédio não estava aqui 2 anos atrás. Em junho, esse foi o nosso primeiro motor. E quando você vir às oficinas, verá o que fizemos. É muito impressionante. Por que é importante você mesmo construir um motor de Fórmula 1? O Me controle e fala. o tempo entre o chassi e o motor é fundamental. Ter uma melhor integração entre eles. Chevrolet corre na Fórmula 1, não. Não. Eu acho que Chevrolet tem na Stock Car, né? Posso estar falando merda. Sua da aerodinâmica e tudo mais. Esse é o caminho para vencer.
A aposta dessa equipe é que se investirem muito dinheiro e tempo em um motor personalizado, poderão extrair um pouco mais de velocidade e controle do carro. E, em última análise, vencer mais corrida. Tá me ouvindo? Ok. Então, o que tá acontecendo agora é que eu tô na sala de motores super secreta. Mas eu não posso mostrar nada sobre esse novo motor, mas eu tô na frente de um dos motores de Fórmula 1 de verdade. Eu só não posso mostrar pra vocês. Aff. As pessoas vão amar isso. Elas vão me odiar. Tá, então esse é um motor que eu posso mostrar pra vocês, que nós podemos mostrar. E o motivo que algumas partes estão cobertas é que são as partes secretas que vocês não podem ver. Se eu estivesse trabalhando em uma equipe de Fórmula 1, em um novo motor, qual seria o objetivo? É potência máxima, menor tamanho, leveza? Potência, você quer a maior potência possível, porque o piloto vai pedir mais potência. Mesmo que ele tenha um motor mais poderoso, ele vai querer Pra mais. entender por que esse motor é tão legal, eu vou explicar como o motor do seu carro funciona e como ele se compara. O seu carro deve ter um motor de combustão interna de 4 tempos, e um carro de Fórmula 1 também tem. O que significa que tem um cilindro e dentro dele há um pistão que sobe e desce em 4 tempos. No primeiro, ar e combustível entram na câmara. Então eles são comprimidos e a pressão aumenta. Depois uma faísca acende e a mistura explode, empurrando o pistão para baixo e gerando um conjunto de engrenagens, gerando um movimento mecânico que faz as rodas girarem. Aí o pistão sobe de novo e empurra o gás que sobrou para fora. Todo esse Caralho. processo acontece dentro de um cilindro e tem 6 deles em Pô, forma eu fico imaginando o cara que fez isso, tá ligado? Pela primeira vez, mano. Tipo, foda-se, o cara. Porra, do nada. Meteu uma parada dessa e deu certo, velho. de V. Por isso é chamado de No motor V6. V6. Seu carro pode ter de 4 a 8, dependendo do que você dirige. Mas uma grande diferença entre o seu carro e um de Fórmula 1 é o número máximo de O de hoje em dia é V6 híbrido, né? ciclos sobe e desce que cada motor pode completar por minuto. Seu carro faz cerca de 6 mil. Um carro de Fórmula 1 faz mais de 15 mil. Isso contribui com mais potência para ir mais rápido. Além disso, esses carros têm uma série de outras tecnologias para obter um pouco mais de potência, como um turboalimentador que comprime o ar antes de entrar no cilindro, para ele ter mais impacto quando é incendiado. E um sistema de motor e bateria que reaproveita a energia dos freios e do escape. Tudo isso junto é o trem de força de um carro de Fórmula 1 moderno. É um ótimo exemplo de por que os carros de Fórmula 1 realmente importam para pessoas como você e eu. Não é que essa tecnologia seja nova, é que ela é combinada, ajustada e aperfeiçoada por centenas. Quantos mais cilindros tiver, não é mais rápido? Algum mecânico aí pra explicar isso, mano? Algum conhecedor de motores aí? É que se a gente parar... Não? E qual que é a brisa, então? Aí, ó, o Lilo, ele é mecânico. O Lilo tá aí nesse vídeo, mano. Só que a gente não vai falar qual que é a identidade dele. Tem muitas variáveis. Fala uma. O problema é fazer mais de 6 cilindros. E os V10? De pessoas inteligentes com milhões de dólares para torná-la melhor. E essas mudanças ajudam a inspirar melhores tecnologias para todos nós. Os motores construídos aqui são baseados nas regras de 2026, que usarão menos combustível e mais eletricidade, e por isso terão um som um pouquinho diferente. E nós demos uma espiadinha. Conseguem ouvir isso? Esse é o novo motor funcionando? Exato, isso. A gente Isso pode mesmo. ouvir isso? Isso, Vocês podem ouvir, mas vocês não podem ver. só funcionando. O que mudou nesse som? Basicamente, ele só aumentou a velocidade e agora está indo para essa curva de potência automatizada. Você pode ouvir que está diminuindo a velocidade. Então, com cada velocidade, fazemos uma medição. Próxima Caralho, esse vai ser o novo barulho, então? Caralho. velocidade, medição. Próxima, medição. Eles estão testando diferentes velocidades, curvas de potência para ver como ele se comporta. E naquele momento, sempre com o acelerador totalmente aberto, o que significa tudo o que temos, tá? Agora que vimos como eles constroem esses Enfim, meu ventilador faz mais barulho. carros, é hora de ver onde eles correm. E isso significa que temos que ir para Bahrein. Ó, VIP. Chegamos! Vambora! Oi! Não, eu não posso gravar nada disso. Curva 1 a alguns quilômetros. Eles não deixam gravar box, fiquei mó triste, mano. Queria gravar tudo. Eles têm medo de vazar informação. À frente. Isso nunca fica chato, né? Nem 20 anos depois? Não. Tá Todo bom. dia é dia de aprendizado. Por que não? Porque pode vazar estratégia. A gente, do nada, pode filmar o motor do carro que tá exposto. Aí, pô, esses bagulho é segredo de estado. Todo dia é diferente. Eu não acredito que eu tô aqui. Esse é o novo carro, RB20. E bom, talvez reconheçam esses caras. Ai, não conheço.
Eles levam os carros incríveis que centenas de pessoas acabaram de construir e acelerá-los a mais de 321 km/h, enfrentando forças 5 vezes maior do que a gravidade normal, lutando contra correntes para levar sua equipe à linha de chegada primeiro. Esses pilotos são lendas. Max Verstappen tem dominado a Fórmula 1 nos últimos tempos. Lembra dos recordes de vitórias da Red Bull? Aqui são só as vitórias do Max. Ah, não. Eu já ia dar like, mas agora eu vou ter que dar like. Porra! Como é dirigir um carro de Fórmula 1? Imagina sentar numa montanha russa e ela simplesmente gosto. disparar. Não gosto. Mas tipo, Nossa, vocês sabiam que tem uma montanha-russa da Ferrari? Eu acho que é a mais rápida do mundo. Não sei, posso tá falando merda. Não sei se tem uma mais rápida. Mas caralho, tá maluco? Não ia nessa porra nem fudendo. de 5 a 10 vezes pior. Enquanto você tem um volante nas mãos com todos os botões. É em Dubai, Na época em que meu pai tava na Fórmula 1, quando eu era um bebê, eu sentei no carro e as fotos ficaram muito fofas. Mas a primeira vez que eu sentei no carro pra dirigir de verdade, eu tava um pouco nervoso, mas mesmo hoje em dia, às vezes, quando faço isso, eu tenho essa sensação de disparo, tipo... Tipo, essa sensação. É. Ainda sinto isso quando pego no Ah, se fosse esse Verstappen falando português, eu tinha falado com ele. volante. E para esses carros, já que nenhum piloto é igual e nenhum carro de Fórmula 1 é exatamente igual, até para a mesma equipe. Eles têm um livro inteiro de medições para mim ou para o Max, então eles sabem exatamente a posição do meu assento, a posição dos pedais, a posição em que eu me sento. O assento é muito importante, é um assento de carbono. Na verdade, a gente fica em uma posição nada natural. Eu pude sentar no que eu acho que era o seu assento no RB19 na fábrica. Vai ver, Foi um ficou um momento pouco largo. incrível pra mim. Verdade. Até que ficou bem justinho. Eu acabei de dizer pro campeão mundial Max Verstappen que nossa bunda tem o mesmo tamanho. Enfim, aqui tá. Porra, esse diálogo teve muitas coisas a se perceber e, enfim. Como o volante dele se parece, e aqui tá um dos engenheiros que ajudou a projetá-lo. Oh. Um volante de cada equipe ia ser totalmente Aí, papo reto, mano, deve ser muito legal ter um volante desse. Acho que se eu fosse piloto, eu ia colecionar volante, mano. diferente. Sim, todos são muito diferentes. Em cada volante isso. personalizado tem dezenas de botões, Muito chaves, foda. interruptores, todos para otimizar o motor, os pneus, os freios e muito mais em todos os cenários. Tudo enquanto o piloto tá dirigindo. Os pilotos memorizam todos os botões para que possam usar sem olhar para o volante, desculpa. Não, tudo bem. Ele pode ter que ir para um pit stop. Se eu correr, A qualquer é um pit momento. stop. Isso foi um pit stop. Ah, mas no meio Pelo da menos corrida uma vez também por é osso. corrida, cada carro tem que sair da pista e entrar nos boxes, onde cerca de 22 membros da equipe ficam ao redor do carro para trocar muito rápido os pneus e outras partes. Um bom pit stop dura menos de 2 segundos. Eles dão um troféu pro pit stop mais rápido. E quando estávamos na fábrica da da Red McLaren, Bull, vimos né? um deles. Esses pneus acabaram de sair do carro e eles estão muito quentes. É tipo... Peraí. Nossa, lá eles não deixavam a gente filmar nem os pneus, mano. Essa mulher aí tá tendo a sorte da vida dela. Agora tá queimando. É muito quente. Eu tentei empilhar esses pneus e... Olha, eles têm um trabalho muito difícil. Olha. Só faltam mais alguns Eles não pneus. caíram! As opções de pneus são as mesmas para cada equipe. Para cada corrida, recebem uma opção dura, média e macia, ou se estiver chovendo, 2 tipos diferentes de pneus para chuva. Os pneus macios têm maior aderência, mas se desgastam mais rápido. E os pneus duros estão no extremo oposto. E médio é médio, né? Quando dizem que os pneus acabaram, o que querem dizer? Os pilotos sentem quando a aderência tá diminuindo. Escolher os pneus certos na hora certa é uma grande parte da fica estratégia de uma deslizando. equipe. Durante uma corrida, você vai ouvir os pilotos falando com só uma pessoa, um Pô, eu tenho que começar a jogar iRacing. Acho que eu vou começar essa semana digital. engenheiro de corrida. Mas ele também tá falando com uma enorme equipe de estrategistas, todo mundo tentando descobrir a melhor maneira de vencer. Alguns desses estrategistas estão na Começa? pista, Ah, é porque eu sou... Sabe como que eu sou, né? Eu quero começar de Fórmula 1. Mas não tem como. Eu nem vou chegar na Fórmula 1 do iRacing, cara. mas a maioria deles, na verdade, tá na fábrica em uma sala enorme como essa. Parece a NASA. E as pessoas nessa não sala mesmo? não Agora eu vou chegar digital. estão apenas pensando em planos. Elas estão usando supercomputadores para rodar milhões de possíveis resultados. São milhões, até mesmo ao longo de uma corrida. E nós rodamos eles na nuvem Oracle. Milhões? Milhões, que da hora. é. Essas simulações estão levando em conta o clima e o calor dos freios, o desempenho dos pneus e tudo que os outros pilotos estão fazendo. Que foda, e mano. depois, alimentando essas simulações, de volta pra pista. O objetivo é sempre tentar vencer Hannah. uma corrida. Então isso é meio que pensar sobre qual é a melhor Ela é muito foda, mano. Ela que faz toda a estratégia da Red Bull.
melhor coisa pra você fazer, mas também o que seus concorrentes podem fazer e como você pode precisar reagir a isso. Tudo isso é em tempo real? Sim, exato. Então estamos constantemente falando. O intercomunicador no pitch wall tá sempre aceso. Sempre tem alguém em um dos seus ouvidos. Na verdade, os fones de ouvido são duplos pra que você possa ouvir. Nossa, papo reto. Quando a gente foi no paddock, a gente tinha um fone que a gente conseguia escutar tudo que o Lando e o Oscar falavam, né? Nossa, mano, o Lando sempre falando alguma coisa, o Oscar falava tipo, ok, aham, tá, aham, é isso. Tipo coisa assim, só que em inglês, né? Ouvir um carro em um ouvido e outro carro no outro. Então você tá sempre ouvindo múltiplas conversas, tentando absorver tudo. É basicamente como jogar um jogo de tabuleiro. É como eu digo. O jogo de tabuleiro mais complicado do mundo. Um carro de Fórmula 1 vencedor Você não sabe é inglês? só Porra, eu sei o que significa. Yeah, ok, sei lá como que eles falam. sobre a tecnologia Ele dentro com aquele sotaque dele australiano. do carro. É também sobre a tecnologia por trás de cada movimento que o carro faz, cada volta da corrida. Mas o que eu acho tão legal é que mesmo com todos esses estrategistas e supercomputadores e simulações, no final das contas, ainda se resume à habilidade humana. É difícil, às vezes, se concentrar porque você tem sempre alguém no seu ouvido te fazendo perguntas e você tá apenas tentando se concentrar o máximo possível. Mas você tem que ter essa capacidade, sabe? Tudo o que conversamos, desde o design até a construção, pintura, simulação, testes, não acontece só uma vez. Um carro de Fórmula 1 nunca tá pronto. Uma equipe está constantemente aprendendo e mudando e reconstruindo entre cada corrida. De novo e de novo. Imagina você fazer um super carro e daí o Lawson dirige. Porra, mano, mas caralho, eu tô aqui pra defender o Lawson, mano. Que, pô, ele tá desempenhando bem com a Race Bus, mano. Race Bus. Enfim, realmente o segundo carro da Red Bull é muito difícil de dirigir, mano. Aí colocaram o louco do Tsunoda e ele foi bem. Ouvi de novo. No final, uma das coisas que mais me impressiona sobre a Fórmula 1 e os carros de Fórmula 1 é que eles são muito parecidos com um conjunto de Lego. São todas as Louco, peças não? individuais Ah, perfeitamente formadas se juntando para construir um todo. Esse é um tema que eu percebi em muitos episódios do Hill Diff True. A tecnologia sempre foi uma história da engenhosidade humana, mas cada vez mais é também uma história de colaboração humana. Eu acho mesmo que essa é a história de um carro de Fórmula 1 e a história de muitas tecnologias que todos nós desfrutamos. Acho que tem algo mágico em uma equipe de engenheiros, designers, estrategistas, atletas e todas essas pessoas se reunindo para construir uma coisa que fica melhor e melhor e melhor a cada vez. Eu encontro muita esperança nisso. Se podemos construir carros como esses. Uma coisa que eu fico pensando, os mecânicos são todos novos, né? Tipo, numa faixa etária de 20 e poucos, uns 27, 30 e poucos anos. O que mais podemos fazer? Aí, ó, pra quem não tem muita experiência aí, só tem experiência assistindo os documentários do Cats,